Olá pessoal, eu sou o professor Júpiter Palaio de Souza e nesse trabalho de hoje nós vamos falar sobre doces de frutas, um tema bastante importante para o nosso curso que estamos iniciando. Primeiramente, vamos definir o termo compota ou fruta em calda. Esse termo, segundo a nossa legislação, aqui a definição, segundo a resolução número 12 de março de 1978, do Conselho Nacional de Normas e Padrões para Alimentos, o CNNPA, nós temos a seguinte conceituação para compota ou fruta em calda. Compota ou fruta em calda é o produto obtido de frutas inteiras ou em pedaços, com ou sem sementes ou caroços, com ou sem casca e submetida a cozimento incipiente, envasadas em latas ou vidro, praticamente cruas, cobertas com calda de açúcar. Depois de fechado em recipientes, o produto é submetido a um tratamento térmico adequado. Então aqui vocês têm o conceito de compota ou fruta, conforme está estabelecido na resolução 12 do CNNPA. Designação. Então vamos ver como é que a gente pode caracterizar as compotas. O produto é designado compota, seguido do nome da fruta ou das frutas, ou o nome da fruta ou das frutas, seguido da expressão em calda. Exemplo, pessoal, compota de figo. Eu também posso chamá-la de figo em calda. Compota de laranja e pêssego, ou laranja e pêssego em calda. Então, tanto faz eu dizer compota de figo ou figo em calda, estou falando do mesmo produto. O produto preparado com mais de 3 espécies recebe a designação genérica de salada de frutas ou de miscelânea de frutas, seguida da expressão em calda. Muito importante, né, pessoal? Salada de frutas ou miscelânea de frutas, seguido da expressão em caldas, tá? Em calda. Muito importante para nós designarmos aí a nossa, quando tenhamos aí mais de 3 espécies dentro da embalagem que nós estamos detalhando. Classificação. As compotas são classificadas de acordo com sua composição em compota simples, produto preparado com apenas uma espécie de frutas. Compota mista ou fruta mista em calda, produto preparado com 2 espécies de frutas. Então, pessoal, aqui nesse primeiro caso temos só uma espécie de fruta embalada no nosso vidro ou lata. Enquanto que aqui nesse segundo caso, nós temos 2 espécies de frutas juntas embaladas na mesma embalagem de vidro ou lata. E terceiro, salada de frutas ou miscelânea de frutas é o produto preparado com 3 ou mais espécies de frutas, em pedaços de tamanho razoavelmente uniforme. Então aqui já temos mais de 3 espécies na mesma embalagem, seja vidro ou seja lata. Características gerais. O produto deve ser preparado de frutas sãs, limpas, isenta de matéria terrosa, de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Muito importante esse detalhe, pessoal.
O produto não deve ser colorido nem aromatizado artificialmente. Ah, um detalhe muito importante também. Somente para a cereja é permitido a recoloração. Outro detalhe importante nas características gerais. Pode ser adicionado deglicose ou açúcar invertido. Isso é muito importante, pessoal. O açúcar invertido, né, é o resultado, é importante caracterizar aqui, é o resultado da reação da sacarose com um ácido. Então, na verdade, ele quebra a molécula de sacarose em glicose e frutose. E o xarope resultante chama-se açúcar invertido. Tá? Então, as frutas devem obedecer às classificações e graduações de tamanho específico para cada espécie. Outra característica. O espaço livre dos recipientes, aquele que fica entre a tampa superior e o produto, não devem exceder de 10% da altura dos mesmos. Detalhe é o headspace, né? Aquele espaço de cabeça, ele fica ali em 10%. A pressão no interior dos recipientes não deve ser superior a 300 milímetros de mercúrio. Outro detalhe importante. Características organolépticas, pessoal. Aspecto, frutas inteiras ou em pedaços, é isso que nós vamos ver lá dentro da nossa embalagem de vidro. Cor, própria da fruta ou das frutas de origem, né? Se for um moranguinho vai ficar vermelho, rosa, né? Cheiro tem que ser próprio da fruta e o sabor também próprio da fruta. Características físicas e químicas. Então nós temos aqui a densidade da calda em graus Brix, que é entre 14 e 40 graus Brix. Então aqui nós temos o nosso densímetro, o sacarímetro, na verdade, para determinar os nossos graus Brix aí da nossa calda. Características microbiológicas. Após 14 dias de incubação a 35 graus, as compotas de frutas não devem observar sinais de alteração das embalagens. Por exemplo, estufamentos, alterações, vazamentos, corrosões internas, nem aparecer modificações de natureza física, química, organoléptica no produto. Além do mais, deverão ser efetuadas determinações de outros micro-organismos e ou de substâncias tóxicas de origem microbiana. Devem apresentar ausência de sujidades, parasitos e larvas. Muito importante essas características microbiológicas. E aqui eu tenho um fluxograma do processo de frutas em calda, que nós vamos passar a detalhar. Então nós temos aqui a colheita e o transporte, conforme nós recebemos o produto, como é que é colhido, como é que é transportado, tem que ter o máximo de cuidado na colheita, né? Colher no horário certo, sem exposta ao sol, e o transporte também o mais rápido possível entre a origem e aqui a indústria, onde onde a fruta vai ser beneficiada. A recepção, onde ela é recebida, é feita uma seleção, a estocagem, a lavagem do produto, a seleção e classificação do produto, o descascamento do produto, o corte, o branqueamento e resfriamento, o enchimento e exaustão das nossas embalagens, depois o recravamento,
tratamento térmico e resfriamento, seguido da rotulagem e do armazenamento da embalagem, já com o produto envasado. Então, pessoal, colheita e transporte. Então, aqui nós temos a nossa colheita manual das nossas frutas, sendo colhidas no período do dia mais adequado, para evitar que elas, vamos dizer assim, se sofra muita ação do calor. Elas são colhidas e são preparadas para serem transportadas até a empresa, e esse transporte deve ser feito num tempo mais curto possível, para que essas frutas mantenham todas as suas características necessárias para a confecção de um doce de qualidade. Recepção. Bom, chegando à empresa, ela é pesada, passa na balança, os caminhões são pesados. Tem-se a pré-seleção, estragadas, atacadas por insetos e fungos, germinadas e muito maduras, são retiradas, são removidas do conjunto. A estocagem. Estocagem aqui, pessoal, nós temos o armazenamento das frutas, deve ser feito em lugares frios e bem ventilados. As condições de temperatura, umidade relativa e tempo devem ser bem controladas e adequadas a cada tipo de frutas. Exemplo, o abacaxi, por exemplo, a temperatura ideal de armazenamento entre 8 e 12 graus, uma umidade relativa do ar aqui, de 90%, o figo 0,5 graus centígrados, a estocagem, umidade relativa 85 a 90%, certo? A temperatura de armazenamento das frutas está entre -1 a 12 graus centígrados e a umidade relativa entre 85 e 95%. Além do mais, né, pessoal, as caixas que estão aí utilizadas com os produtos devem serem bem higienizadas, completamente higienizadas, e estarem secas para evitar contaminações. E o piso onde as câmaras vai ser armazenado deve ser um piso de natureza impermeável. E aqui nessas câmaras também, né, pessoal, nós temos muitas vezes o processo de maturação aqui. Por exemplo, se eu tenho banana, aqui vocês veem a banana, ela é colhida verde, né? E aí eu posso trazer para a câmara, ter várias câmaras com diferentes produtos, por exemplo, bananas com diferentes graus de amadurecimento, e fazer o controle da atmosfera ao redor do produto, de tal maneira que o gás da respiração, que é o etileno, seja controlado. Então, com isso, se eu tenho uma encomenda de bananas, por exemplo, eu posso, através do processo de aumentar aí a atmosfera ao redor do produto de etileno, eu posso acelerar o processo de amadurecimento. Então, a minha banana, então com isso eu tenho um shelf life dessa minha banana muito mais tempo aqui dentro, utilizando as climatizadoras. Já ouviram falar aí, né? Climatizadoras de banana. A mesma coisa se eu tiver maçã, eu também posso controlar o tempo de amadurecimento dessas maçãs, colocando-as em diferentes câmaras e controlando a atmosfera ao redor delas. A lavagem, pessoal. Os métodos de lavagem, aí nós temos o banho de imersão, que elimina sujeira grosseira, né? A agitação em água, aí nós temos aqueles sistemas de agitação com pás, hélice ou ar comprimido. A aspersão, que é o jato de água, e é o mais econômico em termos de
de uso de água, é esse jato de água. A água de lavagem aqui é muito importante, né, pessoal? Os processos combinados aí que podem ocorrer também, imersão e aspersão, 2 processos combinados. E a água de lavagem a 50 graus remove as sujidades e amolece um pouco a casca do produto. É um detalhe importante na lavagem. Aqui nós temos a seleção e classificação das nossas frutas. O objetivo aqui é proporcionar maior uniformidade ao produto final e melhorar a padronização dos métodos de preparo, tratamento e conservação dos nossos produtos. Aqui vocês veem, a pessoa está classificando, está selecionando e está classificando a fruta pelo seu tamanho para se ter uma melhor qualidade. Descascamento, pessoal. Os métodos que nós podemos ter, um manual com água ou vapor, quer dizer, fruta exposta ao vapor por 30 a 40 segundos, ou imersa em água fervendo por 35 a 60 segundos, seguida por imersão ou borrifada por água fria. É o exemplo do pêssego, né? Ela começa a soltar a casca, né? Se eu tiver, por exemplo, dá um exemplo aí que se faz em casa, tomate, por exemplo, se faz aquele cortezinho em cruz, coloca na panela com água e logo se tem o peeling, se tem o descascamento do tomate. E assim as frutas, de maneira geral. Mecânico, sistemas específicos, tá? Lixiviação é o uso do hidróxido de sódio a quente. O exemplo é o uso em damasco, figo, goiaba e pêssego, que se utiliza esse processo químico. A goiaba durante 1 minuto, solução concentrada 1 a 2% a 90 graus centígrados. Já o pêssego usa uma solução 0,5 a 3%, com 80 a 90 graus centígrados por 1 a 2 minutos. Aqui nós temos os cortes que nós podemos fazer aqui. Então vocês têm aqui, por exemplo, a fruta inteira, fatiada, metade, os cubos, pedaços irregulares, fatiados aqui, o abacaxi, essa aqui a maçã, o pêssego fatiado pela metade. Então são formas de cortes que se fazem, utilizando sempre, né, um utensílio, uma faca ou um equipamento em aço inoxidável para se evitar o máximo de contaminação do nosso produto. Branqueamento e resfriamento, pessoal. Imersão da fruta em água quente ou jatos de vapor. Isso se faz a temperatura de 70 a 100 graus centígrados e tempo de exposição de 1 a 5 minutos. O objetivo aqui é a retirada do ar dos tecidos internos da fruta, facilitando as operações de embalamento do produto e inativação das enzimas. As enzimas que causam deteriorização em frutas e vegetais incluem a lipoxigenase, a polifenoloxidase, a poligalactoronase e clorofilase. Catálise e peroxidase são comumente usadas para determinar o sucesso do branqueamento, uma vez que são as enzimas mais resistentes ao calor e que causam preocupação. Essas enzimas são responsáveis pela perda de sabor, cor, textura e qualidades nutricionais durante o armazenamento
do produto. Então, pessoal, o objetivo aqui é a retirada do ar dos tecidos, facilitação das operações de embalamento, embalagem do produto e inativação das enzimas. Após ser submetido ao branqueamento, outro detalhe importante é que o produto deve ser necessariamente resfriado para evitar a contaminação por termófilos e não comprometer sua textura. Então é muito importante fazer o resfriamento logo depois do branqueamento para evitar essas contaminações por termófilos e não comprometer a textura do produto final. Enchimento, pessoal. Embalagens utilizadas para o enchimento aí das nossas compotas. Latas ou vidros. Claro que a lata eu não vou conseguir ver o produto lá dentro. Agora o vidro me dá uma aparência muito interessante. O consumidor gosta de ver o seu produto embalado, porque ele consegue ver o produto na melhor qualidade, cor, aspecto, formato, enfim, todos esses detalhes muito importantes que impactam o nosso consumidor, o visual do nosso consumidor. Envasamento do produto, manual ou mecânico, semi ou totalmente automático, são procedimentos de envasamento, de embalamento. Calda, a adição da calda é feita com charopeira ou manualmente, não devendo sua temperatura no momento da adição ser inferior a 75 graus centígrados. A calda deve ter uma concentração de aproximadamente 40 a 50% de sacarose, substituição até de 25% de xarope de glicose. Então nós podemos substituir aqui um pouquinho, até 25% com esse xarope de glicose. A concentração de sacarose vai de 14 a 40 graus Brix, dependendo da fruta. Exemplo, o abacaxi, por exemplo, 22 graus Brix. E a manga, tem aqui também um valor adequado para se ter o seu grau Brix. O Brix é acompanhado por refratômetro. O que é o refratômetro? É um equipamento que vai medir aqui o Brix da manga, vai medir o Brix do abacaxi para verificar se ele está naquela condição de assim que nós queremos dentro da mistura, na calda. Espaço de cabeça ou head space, outro detalhe importante, deve ser 10% da altura da embalagem. Quer dizer, se a embalagem tem 20 centímetros de altura, 2 centímetros tem que ser o espaço de cabeça ali em cima, o espaço head space, para ficar vazio ali, ficar sem nada naquele espaço. Exaustão, pessoal. A exaustão consiste na retirada de ar do espaço de cabeça da lata, naqueles 10%, sendo feito através da aplicação de vácuo. Métodos, nós temos então a injeção de vapor, que consiga injetar um jato de vapor, ali no headspace vai liberar o ar que está por ali. Processo térmico consiste em passar a lata aberta num túnel de exaustão entre 82 a 96 graus centígrados, até a temperatura no centro da embalagem atingir 77 a 82 graus centígrados. Com isso a gente elimina todo o ar daquele espaço de cabeça. E mecânico consiste em retirar o ar do espaço interno da lata através de uma bomba de vácuo presente durante a recravação. Então, nós estamos no final ali, recravando a lata, colocando a tampa na lata e ao mesmo tempo fazemos um vácuo para retirar aquele ar ali de dentro. Isso vai facilitar o processo de cozimento e de pasteurização, esterilização, enfim. Então aqui, o processo de recravação
é a operação mecânica em que se faz a junção da tampa ao corpo da lata ou vidro, resultando em fechamento hermético das embalagens. Colocamos o produto ali dentro, colocamos a calda e o que nós estamos fazendo agora? Vamos colocar a tampa, fechar a lata. Então, fazemos o vácuo ali e a recravação. Ela vai recravar, ela vai fechar as bordas da tampa e vai vedar a lata. Tratamento térmico e resfriamento é outro tratamento importantíssimo. Aqui nós temos uma máquina industrial para tratamento térmico. O tratamento térmico tem como objetivo tornar o produto estável, evitando as alterações causadas por micro-organismos e melhorando as características do produto como textura, sabor e aparência, mediante o cozimento. Então ele te dá uma característica melhor em termos do produto final, frente ao consumidor. A rotulagem se aplica a todo alimento embalado na ausência do cliente, pronto para ser oferecido aos consumidores, destinado ao comércio nacional, internacional ou qualquer que seja a sua origem. Então aqui nós temos no rótulo, além do logotipo da empresa, os dados da empresa, telefone, o call center da empresa para reclamar, enfim, toda a marca da empresa e os dados nutricionais do produto, que são muito importantes. Por quê? Porque muitas vezes uma pessoa ela tem algum problema de saúde, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, um celíaco, lá sei eu, um outro que tenha qualquer problema aí, ele vai ver na sua embalagem a composição e ele vai verificar, bom, esse produto eu não vou comprar, não posso comprar porque vai afetar a minha saúde. Um diabético, por exemplo, tem açúcar, ele não vai poder. Perfeito, pessoal? Dá para entender isso? Armazenamento. O ambiente de armazenamento deve ser fresco, seco e bem ventilado, para que não ocorra corrosão nas embalagens metálicas. Por quê? Porque se tiver umidade onde estão as embalagens metálicas, pode ocorrer a corrosão, principalmente se tiver algum sal por próximo, vai ser uma fonte muito importante para acelerar o processo de corrosão das embalagens metálicas, certo? E também das tampas de vidro, que normalmente são tampos metálicos. E danos também poderão se resultar nos rótulos, se tiver muita umidade ali dentro, e as caixas de papelão vão amolecerem, isso vai ser inadequado. Primeiro, pegou as caixas, já vão arrebentar em todas. Então tem que ser um ambiente seco, um ambiente que tenha um fresco e ao mesmo tempo ele não traga nenhum outro tipo de contaminação ali próximo, agente corrosivo, por exemplo, cloretos, sais, etc., sais de cozinha, que possam causar problemas de corrosão nas embalagens metálicas e nas tampas metálicas dos vidros. E é isso aí, pessoal. Assim terminamos a nossa parte de frutas e caldas.